Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre o ciclo de manutenção da ansiedade. Se esse assunto te interessa, vem comigo. Se você gosta de psicologia, terapia cognitiva, desenvolvimento pessoal e transtornos psiquiátricos, se inscreva no canal e clica também no sininho ao lado para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for ao ar. E se você gosta do meu conteúdo, dê um gostei nesse e também nos outros vídeos que você encontrar por aí, que sejam meus, para justamente me ajudar. Conheça também o meu podcast nas melhores plataformas de podcast, simplesmente pesquisando Psicólogo Diego Falco, e entre também no meu canal do Telegram. Você encontra o link para tudo isso na descrição. No vídeo anterior, eu falei sobre os ciclos de manutenção e como eles nos mantêm em os nossos problemas, dificuldades ou transtornos. Eles empacam a nossa vida e não permitem que os nossos objetivos sejam atingidos nas mais variadas áreas da vida e ainda por cima reforçam os nossos pensamentos negativos e disfuncionais sobre nós mesmos, o mundo, os outros e o futuro. Se você quiser ver o vídeo anterior, você pode conferir nos cards aqui em cima e também na descrição. Hoje eu quero falar com você sobre alguns ciclos de manutenção que ajudam na manutenção de transtornos da ansiedade. Primeiro, o ciclo da ansiedade de uma maneira geral seria dessa maneira. Existe um evento temido que geram pensamentos de catastrofização e pensamentos do indivíduo ser incapaz de lidar com a situação. Isso gera ansiedade, que gera uma evitação e eventualmente ele fica tranquilo por ter evitado. Com isso ele tem um pensamento reforçador que reforça o seu pensamento disfuncional inicial e aumentam as chances de ter ansiedade e evitação perante o mesmo evento. Outra possibilidade é a presença do evento temido que gera pensamentos de catastrofização e a da incapacidade do indivíduo lidar com aquilo ou as suas consequências. Isso gera ansiedade, isso gera um enfrentamento ruim, isso gera mais ansiedade, um pensamento reforçador que reforça o seu pensamento disfuncional inicial e aumentam as chances também de ele ter ansiedade numa nova situação parecida ou evitação perante o mesmo evento. Então você vê que na ansiedade de maneira geral pode fortalecer, o que pode fortalecer aquele ciclo pode ser tanto o indivíduo evitar aquela situação, como pode ser o indivíduo também enfrentando aquela situação, só que de uma maneira ruim, de uma maneira pobre de certo modo, onde ele vai aquilo com tanto medo que ele não consegue parar e focar nas coisas positivas, nos sinais positivos, ele foca muito dentro dele, nos seus sintomas e por aí vai. Importante falar que esse pensamento de incapacidade de lidar é de incapacidade de lidar com o evento e também com as consequências ou possíveis consequências desse evento. Então isso aí é o ciclo aí da ansiedade de uma maneira geral. E quando a gente fala então do ciclo do pânico, o transtorno de pânico, que mantém o sujeito justamente no transtorno de pânico, nós podemos observar o seguinte ciclo. Acontece aí a sensação física que o indivíduo teme, isso gera pensamentos de catastrofização e de incapacidade de lidar com isso. Isso gera a sua ansiedade, gera um enfrentamento ruim ou uma evitação, que gera justamente da situação que gera essa sensação física. Isso gera ainda mais ansiedade ou uma diminuição da sua sensação física, que aí gera então uma menor ansiedade. Isso gera um pensamento reforçador, isso reforça o seu pensamento disfuncional inicial e aumentam as chances de ter ansiedade ou evitação perante o mesmo evento. Nesse exemplo de ciclo, por exemplo, o indivíduo que enfrenta aquela situação de uma maneira ruim, então, por exemplo, ele está com um ataque cardíaco muito forte, aqui ele tem uma catastrofização sobre aquilo, tipo, isso significa que eu vou ter um infarto, isso significa que eu vou morrer. Se ele enfrenta aquela situação mesmo assim de uma maneira bem disfuncional, onde ele continua focando naquelas sensações físicas, isso gera ainda mais ansiedade nele, e aí volta aí o pensamento reforçador, tá vendo? Ainda bem que depois eu parei, na próxima vez eu posso morrer, não foi agora, mas na próxima vez eu posso morrer, e por aí vai. Se isso é, se ele enfrenta de uma maneira ruim. E se ele evita, então ele tem aquela sensação física, ai meu Deus, eu vou morrer se eu continuar assim, meu coração vai explodir e tudo mais. Ele tem esses pensamentos relacionados a isso, e ele evita aquela situação que está gerando aquele coração acelerado, por exemplo, às vezes uma academia, uma corrida, sei lá, coisas nesse sentido. Ele evita a situação, a sua ansiedade vai diminuir, porque ele parou de fazer aquele evento. E aquilo reforça, então, ele, né? Tipo, olha, tá vendo? Então eu preciso evitar isso justamente para eu não ter um infarto. Então é mais ou menos dessa maneira. Espero que esteja aí ficando claro para você. E aí o que você pensa sobre tudo isso que eu falei até agora e quais são as suas principais dúvidas sobre o assunto. Deixa para mim nos comentários.
No ciclo de ansiedade, quando nós pensamos na fórmula de exagero do perigo e na diminuição da nossa capacidade de lidar com a situação ou as consequências dessa situação, os ciclos reforçam em nossa cabeça o perigo da situação e a nossa incapacidade de lidar com a situação. Agora, falando do ciclo de transtorno de ansiedade generalizada. Seria um evento ou uma situação futura que há basicamente uma incerteza, que é quase tudo na nossa vida, né? Esse evento gera na nossa mente pensamentos de catastrofização e também da nossa incapacidade de lidar com aquilo. Isso gera uma ansiedade e gera um comportamento de segurança, como por exemplo um perfeccionismo ou uma preparação em excesso para aquele evento. Isso gera mais ansiedade, que gera um pensamento reforçador, que reforça então seu pensamento disfuncional inicial e aumentam as chances dele ter ansiedade e um comportamento de segurança perante o mesmo evento futuramente. Nesse caso, o indivíduo, quando as coisas, por exemplo, não saem da maneira tão negativa, ele acredita que isso aconteceu porque ele se preparou em excesso. Ele acredita que deu tudo certo, que ninguém criticou ele ou qualquer coisa assim, porque ele foi perfeccionista. O que, no fim das contas, não é tão verdade assim. Ou ele acredita que se ele não fizer aquilo, as coisas vão dar muito errado. Se ele não for perfeito, não tentar fazer tudo perfeito, as coisas vão dar muito errado. Então, quando ele tem esse comportamento e as coisas não acontecem do jeito que ele imaginou, né, não da maneira catastrófica quando ele imaginou, aquilo reforça aquele comportamento de segurança dele e mantém ele daquela maneira disfuncional. Quando a gente parte para o ciclo de transtorno de ansiedade social, seria um evento social, tá? Então, um evento social. Esse evento social gera aí um pensamento de catastrofização, que as coisas vão ser terríveis, né? E também um pensamento de incapacidade de lidar com aquela situação ou as consequências daquilo. Isso gera ansiedade, que gera um enfrentamento ruim ou uma evitação do evento, que gera então mais ansiedade ou menos ansiedade se ele evitou. Isso gera um pensamento reforçador e que reforça o seu pensamento disfuncional inicial e aumentam as chances de ter ansiedade e evitação perante o mesmo evento. Então acho que já deu para perceber que aquele ciclo inicial sobre ansiedade de uma maneira geral, você consegue ir encaixando em todos aí transtornos relacionados, né? Transtornos relacionados da ansiedade. Isso da fobia social, né? Do transtorno de ansiedade social, é muito isso, né? O indivíduo, quando ele enfrenta, então ele tem muito medo de fazer uma apresentação e fica tão nervoso, pensando naquilo, enfrenta aquela situação, focando nas suas sensações e tudo mais, e realmente, por exemplo, trava, ele realmente trava porque ficou pensando naquilo, gerou mais ansiedade nele, ele vem o pensamento reforçador. Tá vendo? Você não deveria ter feito a apresentação. Você não é capaz de fazer isso. Você não pode, blá, 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 blá. E aquilo reforça o seu pensamento inicial lá, que ele não é capaz, que a situação é tão terrível assim, e por aí vai. Do mesmo jeito que se ele evita, ele não sente tanta ansiedade. Se as coisas dão certo mesmo assim, por exemplo, um outro colega apresentou, ou qualquer coisa nesse sentido, no caso aí da apresentação, ele reforça, tá vendo? Então você não precisa fazer isso, você se sentiu muito melhor, foi a escolha correta que você fez. E aí mantém ele novamente nesses pensamentos de catastrofização e de diminuição da sua capacidade de lidar com aquilo. E o ciclo da fobia, né, das fobias de uma maneira geral, existe aí o objeto fóbico, que pode ser um animal, pode ser um objeto também, tudo mais, é uma situação. Isso gera pensamentos de catastrofização e da sua incapacidade de lidar com aquele evento ou das consequências daquilo. Gera ansiedade, que isso gera um enfrentamento ruim ou uma evitação daquele evento ou daquele objeto. Isso gera mais ansiedade ou menos ansiedade, então gera um pensamento reforçador e reforça o pensamento disfuncional inicial e aumentam as chances de ter ansiedade e evitação perante o mesmo evento. Então, novamente, é a mesma coisa, né? O indivíduo que tem a questão da fobia, né? As fobias específicas que a gente fala, né? Então, ele tem aquele objeto, tem aquele ser, aquele bicho, né? Aquele animal, um evento, enfim, uma coisa assim, e aí ele teme aquilo e ele pode enfrentar aquela, ele acha as consequências vão ser terríveis, o bicho vai atacar ele não vai aguentar, ele vai ter um infarto, não vai aguentar ficar perto do bicho, enfim, qualquer coisa nesse sentido. E aí ele pode enfrentar aquilo de uma maneira tão terrível que aí ele reforça esses pensamentos. Tá vendo? Foi a pior coisa que aconteceu pra mim, eu não posso continuar assim, não dá pra ser assim e tudo mais. E aí faz com que ele evite novamente o enfrentamento, ficar perto do bicho, coisas assim. Ou ele evita a situação, se acalma, evitando o bicho, fica longe do bicho, não entra num lugar, enfim. Se acalma, fica bem e reforça também, tá vendo? Você tomou a decisão correta, você não ficou mal, deu tudo certo, assim, né? Emoção, você não morreu, né? Basicamente, que ele fica na cabeça. Então você pode ver aí que todos os ciclos de ansiedade
seguem o mesmo padrão lá do início que eu falei, do padrão da ansiedade de maneira geral. Tem muito a ver com os pensamentos de catastrofização, de exagero do perigo ou das consequências, com os pensamentos também de se achar incapaz de lidar com aquele evento ou se achar incapaz aí de lidar com as consequências daquele evento. Eu já falei também um tempo atrás sobre o ciclo de ansiedade por estar bem, e você pode conferir esse vídeo nos cards e na descrição. E aí, o que você achou desse vídeo sobre aí os ciclos de manutenção da ansiedade? Deixa para mim nos comentários. Espero que esse vídeo te ajude a refletir sobre esse assunto e que você consiga encontrar as ferramentas necessárias para crescer profissionalmente. Se você é estudante ou profissional de psicologia, não deixe de aprender mais sobre a terapia cognitivo-comportamental. Na descrição você encontra um link para baixar o meu e-book gratuito, Terapia Cognitivo-Comportamental em Detalhes. Se você já realiza atendimentos clínicos, receba também no seu e-mail meus materiais clínicos gratuitos. Basta acessar o link na descrição. Se você gostou desse vídeo, dê um gostei e compartilhe com quem acha que pode usufruir desse conteúdo e também comente. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Se você não gostou por qualquer motivo que seja, dê um não gostei e qualquer coisa é só mandar nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.